Olá, meu nome é Aline e eu vou apresentar o relato de experiência sobre a disciplina eletiva Deu a Louca no Museu, escrita em parceria com a professora Marina. O nosso trabalho está dividido em duas partes. A primeira parte do artigo nós fazemos uma discussão teórica sobre os CEPIs, que são os Centros de Ensino em Período Integral no estado de Goiás, e a segunda parte é um relato da disciplina eletiva Deu a Louca no Museu, que foi desenvolvida durante o segundo semestre de 2019. Nós acreditamos que a experiência vivenciada pelos estudantes nesta disciplina pode contribuir tanto para a formação humana quanto para a formação cidadã ao longo do ensino. Os CEPIs eles foram criados no período de redemocratização do país pós-ditadura civil-militar, portanto, na década de 80 do século passado, e ele prevê uma ampliação da carga horária da permanência dos estudantes na escola. As escolas elas são de período integral para todo mundo, tanto para os estudantes quanto para os servidores que ali atuam. A primeira parte do artigo, portanto, nós fazemos uma reflexão crítica e uma exposição do contexto histórico-social de criação desses CEPIs, em articulação com os documentos, com a legislação vigente. A disciplina Deu a Louca no Museu, ela articula história e memória. E ela foi organizada em duas partes também. Uma parte teórica, inicial, com mais participação ativa da professora, e uma parte prática, na qual os estudantes fazem a montagem do museu que eles vão expor, o acervo, a exposição, e termina com a apresentação destes resultados, ou seja, de tudo aquilo que foi discutido ao longo do semestre da disciplina, num dia determinado como culminância pela escola. Nesse dia são apresentados todos os trabalhos desenvolvidos nas disciplinas eletivas. Portanto, na parte teórica, há uma discussão a respeito dos museus sob a ótica das performances urbanas, que é a minha área de formação no doutorado, ainda em curso. E percebendo os museus como um espaço político de construção do saber e da história da cidade de Goiânia. Então, nessa disciplina, nós trabalhamos com conceitos principais como memória, sensibilidade, museus, patrimonialização, patrimônio, rememorar, passado, documentos, dentre outros. Todos estes conceitos exaustivamente trabalhados com os estudantes, sob metodologias diferentes. A estrutura da eletiva, portanto, ela contava com um reagrupamento das turmas de ensino fundamental, do Fundamental 2, do 6º ao 9º ano, portanto, não tinha o envolvimento do ensino médio. E os objetivos principais eram desenvolver coletivo e dialeticamente os conceitos de história, memória, museu, preservação e patrimônio histórico-cultural, a partir do local desses estudantes, ou seja, do local que eles ocupam, através de várias metodologias, como aulas expositivas, dialogadas, participação externa de convidados, rodas de conversa, leituras, interpretações de textos e documentos históricos, pesquisas direcionadas, para terminar com a elaboração de materiais coletivos para exposição, a partir do próprio protagonismo juvenil, ou seja, os próprios estudantes quem montaram esses materiais a partir de tudo aquilo que foi discutido na primeira fase da disciplina. E o processo avaliativo da disciplina ele foi qualitativo, portanto, não houve atribuição de nota, mas é uma disciplina que eu acredito que desenvolve o estudante, ela permite a articulação, principalmente do conteúdo histórico. Algumas dificuldades foram encontradas nessa disciplina, como, por exemplo, a questão da escolha da disciplina. Os estudantes, eles não escolheram a disciplina como uma primeira opção. A disciplina foi a que sobrou, segundo a fala da maior parte dos estudantes. E o conteúdo não era de domínio ou conhecimento prévio desses estudantes. Então, para eles, a gente iria estudar somente coisa antiga e eles colocaram que tinha a ver com história. Então, essa ideia de relação entre história e museu,
ela é quase que natural para esses estudantes. Então, o primeiro aspecto que salta aos olhos é a relação entre história, museu e passado. Eles não entendem o museu como um espaço do presente, mas como um espaço do passado. Outra dificuldade que se colocou foi o fato de eu estar atuando como uma docente de substituição de contrato temporário e, portanto, eu não tinha tido contato com essas turmas anteriormente. Então, primeiro, eu tive que fazer esse contato com as turmas, apresentar a disciplina, e isso foi muito trabalhoso no início. Isso dificultou muito o trabalho da eletiva. Mas essa questão é uma outra questão que permite outros trabalhos. A percepção dos alunos sobre os museus remonta essa questão de história, passado e antiguidade. Então, nas falas deles, os museus servem para mostrar as histórias de antigamente, para relatar os acontecimentos históricos, para relembrar o passado, para representar as antiguidades e artes, mas não fazem essa articulação com o presente, com museus relacionados ao presente. Isso também se coloca no questionário que nós aplicamos na escola, e aí foi para a escola toda, então o ensino fundamental 2 e o ensino médio, contando com 250 respostas de estudantes. Nesses questionários, o que a gente percebeu? O que os próprios alunos levantaram? Que a maior parte não conhece nem a história e nem os museus de Goiânia. E isso pode se dar por uma questão de acessibilidade mesmo, porque é uma escola de periferia da cidade. Portanto, os museus eles estão localizados a aproximadamente 15 quilômetros do centro da escola. O centro de Goiânia está longe. Então, é inacessível para esses estudantes participarem desses museus. Apesar deles não visitarem, de não conhecerem museus, no questionário, muitos apontam que gostariam. Mas esse anseio de visitar os museus, ele se apresenta como uma contradição, porque ao mesmo tempo que eles anseiam visitar os museus, conhecer, eles também não colocam como uma prioridade nos roteiros de família, de passeios de família. Por exemplo, se eles fizerem uma viagem, os museus não vão aparecer como uma possibilidade de visita. Nós percebemos que essa disciplina e todo esse trabalho que foi feito, ele apresenta possibilidades de continuidade, tanto na pesquisa quanto no ensino. É uma disciplina que permite diversas metodologias, diversas abordagens. Os estudantes percebem o museu como um espaço importante para eles e para a construção histórico-social, de conhecimento, de um conhecimento histórico, inclusive, de articulação com outros conteúdos. Foi apresentado para esses estudantes diversos museus, experiências próprias, relatos de experiência docente, de visitas, com fotografias, com folders, com visitas virtuais. Então, tudo isso foi apresentado para os estudantes e se mostrou como um novo mundo para eles. E isso resultou em uma apresentação de um museu criado pelos próprios estudantes no dia da culminância, que foi apresentado para toda a comunidade escolar, com as observações deles sobre a disciplina. Então, foi um trabalho muito bacana, que está, inclusive, disponível no artigo, as fotografias com as partes de montagem e exposição do museu, bem como relatos mais específicos de como se deu a construção da disciplina, além das referências finais, que estão também no artigo, e outros detalhes que podem ser importantes. Desta forma, nós agradecemos a possibilidade de participar neste evento e de poder divulgar o nosso trabalho e divulgar as nossas pesquisas e as nossas observações a respeito do ensino docente nos centros de ensino em período integral.